A determinada altura do desenvolvimento dos vossos projetos, vocês vão sempre encontrar algo que não vos agrada, ou porque não vos agrada o nome de uma determinada função, de uma determinada classe, de um determinado método, etc. E não há qualquer problema em vocês alterarem essa informação ou essa parte que vocês não gostam. E é isso que eu vou fazer aqui no arranque deste vídeo. Bom, em primeiro lugar, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui modificar uma função que nós criámos aqui e que eu acho que ficou demasiado genérica, e sendo demasiado genérica, eu acho que o nome dela não está condizente com o nosso projeto, que é esta Functions. Esta Functions, que tem ainda apenas um método, ok? Nós vamos aproveitar que ela só tem ainda um método para alterar o seu nome. Vai-se passar a chamar Store. Store de loja, ok? Podem lhe dar outro nome que quiserem, não há qualquer problema. No entanto, teremos que terem atenção que agora vamos ter que alterar já os locais onde o Functions está a funcionar. Então eu quero aproveitar esta alteração, eu alterei ali o nome do fecheiro. Obviamente que ele vai ser carregado automaticamente pelo sistema do Composer, através do Composer JSON, aquilo que nós criámos aqui no Composer JSON e que depois criou o sistema de autoload dentro do vendor. Mas o que nós vamos aproveitar aqui é para eu vos mostrar como é que vocês agora podem alterar todos os sítios onde vocês têm que passar a ter store e tinham functions. Reparem que eu alterei o fecheiro, mas não alterei aqui o nome da classe. Então eu vou copiar aqui, vamos aqui à área de pesquisa e eu vou colocar aqui o functions desta forma. E vão aparecer aqui alguns resultados. Quanto mais tempo vocês demorarem a fazer estas alterações, é óbvio que depois vão-vos aparecer muito mais resultados. Ora, onde é que eu vou ter que alterar? Aqui no functions, vai passar a ser store. E vocês podem copiar, selecionar e copiar. E agora reparem que ao alterar aqui, automaticamente saiu dali a indicação que existia esta functions, ok? Então agora vamos clicar aqui no seguinte e vou alterar aqui para Store. Reparem que a lista vai sendo limpa. Esta daqui nós não vamos necessitar porque é dentro do Bootstrap, ok? Nós dentro do Bootstrap não vamos mexer. Então o que é que vocês podem fazer? Simplesmente clicar aqui no X e fazer um Dismiss, ok? E então a vossa lista vai ficar simplificada. Agora só tínhamos aqui usado o Functions, que vai passar a ser Store. E porquê que eu estou a chamar Store? Store porque tem a ver com loja e como eu vou colocar várias funções dentro da minha Store, agora tenho a Store Layout. A Editor é ter outro tipo de funções relacionadas com a minha loja, Store carrinho, eventualmente, qualquer coisa desse género. E, portanto, acho que faz mais sentido assim. Tenho que fazer mais alguma alteração? Não. Neste caso, não. Porquê? Porque o meu Composer tem aqui carregar tudo o que são classes que estão no core. E, portanto, eu não tenho que atualizar o meu Composer. No entanto, eu vou-vos mostrar o que é que vocês devem fazer, ou o que é que têm que fazer, para sempre que adicionarem, por exemplo, aqui um novo namespace, vocês terem a vossa aplicação atualizada. Bom, eu vou aqui, por exemplo, remover daqui do meu public index este carregamento do include once config e vou carregar o config também no autoload. Ora, o config é um fecheiro de PHP e não é uma classe. Então nós vamos ter que o carregar de uma outra forma. Isto é, dentro do mesmo fecheiro do Composer, mas da mesma forma que temos um autoload para PSR4 e depois carregar este namespace, nós temos ainda uma outra opção que é, ou temos ainda três outras opções, que é aqui o exclude from class map. Isto é, se eu quisesse excluir no carregamento do autoload algumas classes, e depois temos aqui o Class Map e temos aqui o PSR0, já usámos o PSR4 e agora temos aqui o Files. Então se eu selecionar o Files, nós temos aqui a construção de um array, onde nós podemos definir qual é o nome exato dos fecheiros que queremos carregar, obviamente tendo em atenção a localização deles. Ora, como o config está aqui na raiz do meu projeto, eu vou simplesmente colocar aqui config. E atenção que não pode ser aqui, obviamente, com pelicas, tem que ser com aspas. Vou colocar aqui config.php. Se eu quisesse adicionar mais fecheiros, eu teria que colocar aqui uma vírgula e ir acrescentando estes fecheiros. Ora, neste caso, como só quero adicionar este, reparem o que é que vai acontecer. Para eu agora atualizar a informação no meu vendor, para ele saber o que é que vai ter que carregar, okay, se nós abrirmos aqui o autoload, ele vai reencaminhar para o autoload real que está aqui dentro, okay, que é este que aqui está, e, portanto ele faz o autoload aqui de tudo o que tem, nós não temos que mexer sequer aqui. O que nós vamos fazer agora é muito simples, eu vou aqui ao meu terminal, podemos ter este fechado, não há qualquer problema. Vamos aqui abrir o terminal e eu vou simplesmente fazer Composer Update. E o que ele vai fazer é reconstruir esta pasta que aqui está com as novas informações relacionadas com o Files. Reparem que há aqui um autoload Files e ele já me colocou aqui a informação necessária para poder carregar
o meu fecheiro config. Bom, o que nós vamos agora verificar aqui é o seguinte, vamos verificar se de facto este config está a ser carregado. E este config tem, nomeadamente, entre outras coisas, uma coisa chamada appName. Então eu vou copiar aqui, que é uma constante, e vou fazer aqui simplesmente echo appName. Portanto, se eu chegar aqui ao meu index, okay, vamos aqui refrescar, reparem como aparece aqui o App Store, que é aquela global, ou melhor, aquela constante que eu tenho ali. Portanto, o meu config está a ser carregado com sucesso. Muito bem, vamos então aqui remover o nosso terminal, não precisamos aqui mais dele, e vamos começar a olhar aqui para as nossas funções a funcionarem. Neste caso aqui no Store, eu vou simplesmente ali fechar isto. Aqui no main temos aqui então já o index a carregar o layout header, o página inicial e o layout HTML footer. Ora, na página inicial, o que nós tínhamos aqui definido era o seguinte, eu vou fechar também o index, vamos entrar aqui na nossa pasta das views e eu vou aqui fechar tudo isto assim e vamos entrar só na pasta das views. Bom, nós tínhamos aqui os layouts e temos aqui o página inicial e no página inicial tínhamos feito algumas experiências para ver se o Bootstrap estava a funcionar e se também o Font Awesome estava. Vamos aqui apagar isto tudo e vou colocar aqui um div, pode ser, ok, e vamos colocar aqui uma simulação para verificar se as nossas variáveis estão a funcionar corretamente. Quais variáveis? Aqui no main, vocês podem verificar, eu estou a fazer dados, estou a definir aqui um array associativo em que tenha um título com este é o título, que eu vou aqui alterar, por exemplo, para app name, ok? O nome da minha aplicação. Posso inclusive fazer uma concatenação e colocar lá o número da versão, porque eu sei que no meu config também tenho aqui a versão, portanto poderíamos fazer isso. Neste caso só teríamos que colocar aqui, por exemplo, um espaço e depois app version, ok? E depois temos aqui uma lista de clientes, neste caso é um array. Ora, quando eu passo aqui os dados para o interior do meu store layout, eu vou ter estas variáveis disponíveis em todas estas páginas, ou todos estes scripts que estão a ser incorporados. Ora, no HTML header eu quero usar o título. Então se eu abrir aqui o HTML header, nós vamos abrir aqui dentro dos layouts, nós temos aqui um espaço que vai ser o espaço onde vai ser incluído o título da nossa página no separador do nosso browser. Ora, o que é que eu vou fazer? Simplesmente isto. Vou colocar aqui um título. Ok? Então, se eu agora for aqui refrescar, reparem o que é que vai acontecer lá em cima. Nós passamos a ter aqui App Store 1.0.0. Ok? Deixamos de ter aqui conteúdo, porque eu pura e simplesmente removi o conteúdo todo lá. Vamos aqui apagar isto, já temos ali o título a funcionar. E o que nós vamos fazer aqui é simplesmente o seguinte. Nós temos aqui os clientes e reparem como é que isto vai funcionar. Se eu tiver aqui uma unordered list e agora quiser fazer um ciclo, por exemplo, um ciclo for each, eu posso fazê-lo desta forma. For each clientes, que é o nome que tem a variável quando ela está a ser definida no controlador, has, vamos colocar nomes, simplesmente assim. E depois temos aqui o and for each. Ok? Se eu colocar aqui uma lista, ou um elemento de uma lista, eu agora posso apresentar o nome de cada cliente. Ok? E, portanto, é tão simples como isto. Reparem que, de uma jogada só, definindo aqui estes dados que aqui estão, em todos os 3 blocos da minha página, eu vou ter disponíveis estas duas variáveis, sendo que uma é o título, que vai ser importante para aqui, o cliente vai ser importante para esta. E poderíamos ter variáveis para o footer, por exemplo, ok? Então, reparem agora o que é que vai acontecer quando eu refrescar. Ele diz, ops, há aqui qualquer coisa chamada nome que não existe. Bom, vamos aqui verificar, é um erro com certeza, porque eu coloquei aqui nomes, vou aqui remover. E agora vamos ter então o nosso sistema a funcionar corretamente. Isto vai valer para quê? Para, por exemplo, quando nós aqui, em vez de estarmos a definir aqui os clientes desta forma, fizermos, por exemplo, uma query à nossa base de dados para ir buscar a lista de clientes, a lista de produtos, etc. Tudo isto vamos poder passar para o interior das nossas views. Bom, agora que nós já temos então a percepção de como é que esta informação é passada, eu vou aqui remover esta informação. Obviamente que vou obter aqui um erro se eu refrescar, porque não existe o clientes, mas nós vamos agora começar aqui a pensar o que é que vamos adicionar aqui à nossa aplicação para podermos começar a desenvolver os layouts. Bom, antes de mais, eu vou aqui novamente abrir o meu Store e vou aqui à página inicial, neste caso, limpar esta parte que não interessa. E vou abrir aqui o meu Store, vamos fazê-lo com Ctrl+P Store,
ok? Reparem, eu escrevi store e automaticamente aparece ali. Nós vamos adicionar aqui uma outra função, que também vai ser estática, que se vai chamar public static function, e vamos lhe chamar cliente, cliente logado, ok? Ora, o que é que significa esta função? Nós vamos verificar, ou verifica, se existe um cliente com sessão. Neste caso, um cliente logado. Então, como é que nós fazemos isto? Vamos fazer um return is set session cliente. Isto é, se existir um cliente na sessão, vai devolver verdadeiro, ok? Ora, neste caso não necessitamos disto, assim, só necessitamos desta parte. Ele vai procurar a sessão se existe algum cliente registado. Caso não exista, ele vai devolver falso. Se existir, vai devolver verdadeiro. Ora, esta função, estas linhas tão simples dentro do cliente logado, vai nos permitir sempre perguntar se existe ou não um cliente registado na nossa sessão. E isso é fundamental para nós podermos definir que conteúdos é que são apresentados ao visitante. Porquê? Quando o visitante entra na nossa loja e não tem uma sessão criada, não fez o seu login, nós vamos apresentar um conjunto de informações, por exemplo, um espaço para ele clicar e ir para um quadro de login. Se ele já estiver logado, nós já não vamos mostrar o quadro de login, vamos mostrar outro tipo de informação. Então isto é muito importante. Da mesma forma que nós podemos depois criar aqui um logout, podemos criar aqui outras funções relacionadas com a gestão do nosso carrinho, etc. Porquê? Aquilo que nós estamos a criar aqui não é exatamente uma framework, mas com os princípios ou alguns princípios de uma framework, nós estamos a criar um projeto especificamente para o desenvolvimento de uma loja online. Neste caso, obviamente, num exemplo relativamente mais simples do que aquilo que é habitual. Então reparem agora o que é que acontece se eu quiser perguntar se o meu cliente está logado ou não. Eu posso chegar aqui, por exemplo, ao meu espaço e vou dizer aqui cliente, ou melhor, até vamos fazer isto de uma maneira direta. Vamos aqui à nossa página e vamos tentar verificar se nós conseguimos aqui aceder àquela informação do store. Então eu vou criar aqui um bloco de PHP e vou fazer aqui um if else. Por isso coloquei 3 blocos. If store, cliente logado, isto é, se existir um cliente logado, ele vai executar este bloco que aqui está. Vamos colocar aqui um sim. Caso contrário, então vamos colocar aqui um else e aqui um end if. Ok, aqui é com 2 pontos. O que nós vamos dizer aqui é basicamente isto. Vamos dizer aqui um parágrafo e vamos colocar aqui não. Ok? Ora, como vocês podem observar, o problema que nós vamos ter aqui é que o store aqui não é reconhecido. Não existe dentro deste espaço. Vamos verificar aqui o que é que vai acontecer quando nós refrescarmos. Reparem aqui, classe store não foi encontrada. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, até a ordem contrária, se encontrarmos uma melhor solução, iremos fazê-lo. Nós vamos definir aqui um bloco de PHP e vamos colocar cá em cima o use, neste caso o core, classes, store, ok? E a partir do momento em que nós dissermos ao nosso script que existe esta classe nesta localização, ele passa a não ter qualquer problema. Uma vez que não temos cliente registado na nossa sessão, nós vamos ter aqui o não. Obviamente que eu posso simular aqui a inserção de um cliente na minha sessão. Como é que eu faço? Simplesmente dizendo que session cliente é igual a, vamos colocar aqui true, ok? Poderia ser aqui o nome do cliente, vamos colocar aqui João, por exemplo, qualquer coisa. Bom, o que é que vai acontecer agora? Quando eu refrescar isto, o sistema já me vai dizer que sim. E a partir de agora eu tenho, de facto, um cliente na minha sessão. Eu quero vos mostrar, no entanto, como é que vocês devem fazer, utilizando as ferramentas do programador do Google Chrome, para limpar estes testes que vocês fazem. Porquê? Porque neste momento, quer eu queira, quer não, mesmo que eu remova isto daqui, eu tenho um cliente na minha sessão. E sempre que eu refrescar, eu vou ter tudo isto sempre a funcionar. Isto é, eu não tenho como voltar atrás, aparentemente. Ou, das duas uma, fazia aqui um unset session, isto é, fazer aqui um unset session e depois definir aqui o cliente. E se eu fizer isto,
obviamente com o nome bem escrito, eu vou estar a destruir esta variável da sessão, mas para que vocês possam fazer estes testes, é importante perceberem como usar algumas ferramentas aqui do programador. Neste caso vamos pressionar aqui o F12, e no F12, independentemente do local onde vocês estejam, independentemente do conjunto de tabs que vocês verificarem, vocês vão clicar aqui, se não virem aqui a tab do Application, e quando clicam no Application, vocês vão clicar em Clear Storage, e quando fizerem aqui um Clear Site Data, ele vai limpar tudo, nomeadamente Access and Storage, ok? Access and Storage, vai limpar aqui cookies, vai limpar tudo, ok? Então nós vamos fazer aqui um clique Site Data, e agora se eu refrescar, deixei de ter novamente o meu utilizador logado. Bom, posto isto, vamos então começar a criar o nosso layout e à medida daquilo que for necessário nós vamos adicionando as nossas funções ou as nossas funcionalidades ao nosso site. Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou aqui remover tudo o que é da página inicial, aliás eu vou inclusive fechar isto e vou remover daqui a página inicial. E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, no main, o que é que nós vamos carregar? Este header HTML, ou HTML header, serve exclusivamente para carregar a parte inicial do meu fecheiro de HTML. E o mesmo acontece com o HTML footer. Então eu vou colocar aqui, pelo meio, uma coisa chamada, por exemplo, o header, só, simplesmente header. Eu posso inclusive colocá-lo aqui no layout, /header.php. O que é este header? Não se trata do início do meu fecheiro de HTML, mas sim de um bloco onde eu vou ter o nome da minha página e o meu sistema de navegação. Ok? Depois vamos poder ter aqui também um footer, que eu também vou colocar aqui nos layouts. Ok, layouts /footer. Obviamente que aqui o PHP não é necessário. E o que nós vamos fazer aqui então é o seguinte, vamos criar estes dois fecheiros dentro do layout. Então vamos aqui ao layout, vou criar este fecheiro header.php. Basicamente vai ser o quê? Nós vamos criar aqui uma linha de bootstrap por aqui fora, ok? Vamos dividi-la em duas secções para colocarmos deste lado o nome da nossa loja e colocarmos daquele lado o menu de navegação e o carrinho da nossa loja. Okay? Depois haveremos de ter aqui o conteúdo já dentro da página inicial e depois haveremos de ter o footer, o rodapé. Então vou colocar aqui div container fluid. Estou a tirar partido do Emmet abbreviation. Dentro dele eu vou ter um div.row e dentro dele vou ter dois divs, div.call -6. Vamos deixar ficar assim por agora. Multiplicar por 2. Reparem o que é que vai acontecer. Está a nossa estrutura criada. Ok, então eu agora aqui vou deixar ficar aqui o text left por defeito, mas poderia aqui defini-lo, mas em baixo vou colocar text right. Vamos colocar um pathing interior. Então vamos fazer aqui um pathing 3 e aqui em baixo também um pathing 3. E eu vou colocar aqui o nome da minha loja. Como é que eu coloco o nome da minha loja? Bom, é muito fácil. Vamos aqui usar a app name, ok? App name, ok. O nome da nossa aplicação. Aqui eu vou colocar o sistema de navegação. Ora, como eu não tenho o meu sistema de navegação ainda definido, eu vou criar textos dummy, ok? Então vou colocar aqui um ahref item 1 e vamos colocar aqui o item 2 e o item 3. Bom, vocês vão verificar agora que quando eu for carregar estes dados, eu estou a trabalhar neste fecheiro, obviamente primeiro carrega o HTML, depois carreguei este, depois vai carregar o página inicial. Ora, a página inicial não existe aqui definido, mas eu não sequer vou chamar-lhe página inicial, vou-lhe chamar início, ok? Então vamos criar aqui na raiz das views o início.php. Neste momento nós não vamos lá colocar nada de especial, eu vou fazer um div.container fluid, dentro do qual tem um div.row e dentro do qual vai ter uma div.call12. Certo? Então vamos colocar aqui simplesmente um H1 a informar que é a página inicial da loja. Certo? Falta-nos fazer o footer. Ora, eu tenho aqui o header, eu posso simplesmente copiar tudo isto para manter aquela estrutura que ali está e vou criar aqui o header, ou melhor, o footer,
footer.php. O que é este footer basicamente? É aquele espaço onde vocês vão colocar os links para as redes sociais, os links para as condições de funcionamento da vossa loja, o copyright, por exemplo. Nós neste momento vamos apenas colocar aqui o copyright. Então o que eu vou fazer aqui nesta classe, vou-lhe chamar call12 e vou colocar um text center. Vou remover, não, vou deixar ficar ali o pathing, ok, é tudo bem. Vamos fazer aqui a arrumação deste espaço, reparem, já está arrumado, portanto está o espaço centrado, tem ali um pathing 3, e então o que é que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente colocar aqui um bloco de PHP, onde eu vou colocar aqui o app name, aqui vou colocar uma concatenação com um parênteses, onde vou colocar, neste caso, o app version. Okay, já vamos arrumar aquilo. E agora vou colocar aqui um símbolo do copyright. Para isso vocês podem utilizar uma HTML entity. Ok, eu vou colocá-la aqui. Vou fazer da seguinte forma. E copy. 2 pontos. E agora vamos imprimir aqui a data, ou neste caso o ano em que nós estamos. Neste caso só precisamos fazer date e colocar um I maiúsculo desta forma. Ele vai formatar apenas o ano. Vamos verificar o que é que acontece agora ao nosso sistema, se nos ficou a faltar alguma coisa. Vamos aqui refrescar e reparem então como o nosso sistema já começa a ter alguma informação. Claro que aqui temos isto alinhado mal, temos aqui o página inicial correto, temos aqui o nosso footer, ok? Vamos então verificar o que é que aconteceu aqui de errado. Obviamente, neste caso, aqui nós temos text right, que deveria chegar o texto para a direita, ok? Eu às vezes engano-me aqui nos elementos que ali estão. Vamos aqui fazer um Ctrl+Shift+R, ok? Por alguma razão ele não está a ir para lá. E quando é assim, o que é que nós devemos fazer? Bom, vamos aqui à documentação, neste caso do Bootstrap 5, porque eu não sei se houve alguma alteração relacionada com o alinhamento do texto. Então vamos colocar aqui text right, ok? E reparem, ele fala aqui numa migration. Olha, atenção que o text right vai ter que ser renomeado para text start e eventualmente text end, ok? Então reparem aqui, nós temos aqui, ora, o text left e text right passou a ser text start e text end. Ok, é uma diferença então já significativa. O text center deve-se manter com certeza, portanto, aqui vamos colocar text end. O end significa colocar mais à direita. Reparem agora como já vai funcionar e está ali. Vocês iriam agora perguntar, então, mas onde é que está o carrinho? Não temos ali carrinho nenhum. Ok, o carrinho é muito fácil de colocar. Nós vamos colocar aqui um ahref, por exemplo. Ok, vamos fazer aqui um ahref. E o que é que nós vamos fazer aqui nesta parte? É colocar um ícone do Font Awesome. Para isso vamos colocar a i, classe é igual, e vamos ver qual é o ícone do Font Awesome que vamos encaixar aqui. Então, neste caso, eu vou aqui abrir os recursos do Font Awesome e vamos procurar por, eventualmente, um cart. Obviamente, quando fazemos a pesquisa, e nós devemos ter aqui, quando estamos a desenvolver isto, devemos ter aqui este espaço aberto. Nós vamos clicar aqui simplesmente no free, para ele nos devolver apenas o free, e vamos carregar aqui no cart. Ora, temos carrinhos para, para todos os feitios, ok? Eu presumo que também deveríamos ter os regulares, não faço ideia, mas enfim, nós vamos escolher aqui, não vamos estar a perder muito tempo com isso. Eu vou escolher este carrinho que aqui está, Shopping Cart, ok? Ora, para este Shopping Cart, o nome é FAS, ok? De Solid, e FA Shopping Cart. Então, vamos aqui colocar FAS, vamos aqui colocar com minúsculas, FAS, FA Shopping Cart, ok? Vamos então testar aqui, vamos aqui refrescar, está o carrinho ali já, ele tem um link, etc. Isto tudo poderá depois ser trabalhado em CSS, como é óbvio, mas podemos também já agregar aqui à frente outra coisa, que é o seguinte, eu vou colocar aqui um span, /span, e o que é que eu vou colocar aqui? Eu penso, espero eu, que ainda existe a classe badge no Bootstrap. Badge, vamos colocar aqui um warning.
Já vamos ver se vai funcionar ou não. E vamos colocar aqui o valor de 10. Bom, o que é que vai acontecer se isto estiver a funcionar corretamente? Ora, aparentemente o badge deixou de existir. Bom, vamos verificar se fui eu que escrevi mal ou se é escrito agora de uma forma diferente. Então vamos aqui abrir um novo espaço, Bootstrap 5, e vamos verificar aqui nos ícones, e vamos terminar o vídeo com isto. Vamos verificar aqui nos ícones não do Bootstrap, ok, peço desculpa, neste caso aqui será no Font Awesome, ok. Eu estou a fazer confusão, ok, eu sei que estou a fazer confusão. Vamos aqui fazer no Bootstrap, peço desculpa. Então vamos aqui aos docs, e nos docs nós vamos procurar aqui por badge, ok? E existem os badges, só que tem aqui um nome diferente. Então tem o badge e tem o background secondary, por exemplo, ok? Então eu não quero o badge com um background secondary, eu quero fazer um badge com um background warning, BG warning. Vamos verificar agora o que é que vai acontecer aqui na nossa loja. Reparem, temos aqui já um elemento visual que nos vai permitir mostrar quantos elementos é que nós temos no nosso carrinho, ok? E nós vamos muito em breve começar a trabalhar nesta simulação, isto é, quando eu clico no botão, adiciona um elemento ao carrinho e o nosso carrinho vai começar a ficar preparado. Vocês vão ver como, depois de termos esta base fundamental de estrutura da nossa loja, vai ser muito mais eficiente o desenvolvimento de todas as páginas com os produtos, etc.